Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar mais uma vez a vocês que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus tem que estar genuíno na sua vida. Você tem que estar envolvido por esse Evangelho. Genuíno, puro e simples. Você não pode se afastar da verdade que ele traz. Você não pode deixar que ele seja pervertido, que ele se torne misturado e deturpado, como está acontecendo aí nas denominações. Se isso está acontecendo nas denominações, isso não pode acontecer na sua vida e nem na minha. Mas se isso está acontecendo, é hora de você sair, fugir. É hora de você voltar ao Evangelho genuíno, para que você possa viver na verdade do Evangelho genuíno do Senhor Jesus. É isso que ele quer, é isso que ele aprova. Essa é a vontade dele para a sua vida. Obedeça, cumpra essa vontade, que assim você estará agradando ao Senhor Jesus. Você estará vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. Isso é simples de se entender. É simples de se fazer. Não é complicado. Complicado é você ficar nas denominações, onde o Evangelho está misturado, deturpado e pervertido. E se você ficar nas denominações, você continuará sendo envolvido por esse Evangelho. Você será cúmplice desse Evangelho. Você será conivente. Você vai participar desse Evangelho. Você vai consentir com ele. Você vai ficar tolerando esse Evangelho. Até quando? Nessas denominações por aí. Não, meus irmãos. Você não pode fazer mais isso. Você tem que parar com isso. Você tem que fugir. Sair fora. Você tem que tentar exortar o máximo de irmãos possíveis, para que eles possam também entender que chegou a hora de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. É isso que nós temos que fazer hoje. A Igreja do Senhor Jesus tem que agir assim. Isso, é claro, se quiser agradar ao Senhor, que comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Ele não comprou a sua igreja com seu próprio sangue para ela ficar aí envolvida pelas denominações, nesse evangelho misturado, deturpado, pervertido que está aí. Então, é hora de retornarmos à sensatez. É hora de cairmos em si, cairmos na real. E entendermos que o Evangelho genuíno do Senhor Jesus é coisa séria. Não é para brincarmos. Brincar com isso é um engano. É ir de mal a pior. É ficar na mentira, no erro, no engano, nas sofismas, nos raciocínios falazes, nas coisas enganosas, no comércio, no misticismo. Enfim, várias coisas que foram misturadas a esse evangelho que está aí hoje, do qual não podemos participar mais. Chega, acabou, ponto final e ponto inicial para você voltar ao evangelho genuíno, para continuar prosseguindo na sua carreira segundo o evangelho genuíno do Senhor Jesus, para que ao longo de sua vida, até o fim de sua carreira, do tempo que resta de sua peregrinação, você possa chegar lá aprovado, porque viveu na verdade do Evangelho genuíno. É isso que o Senhor espera de você. O Senhor espera que você obedeça ao Evangelho. E, em falando
sobre obediência ao Evangelho, existe um texto nas Escrituras, que eu vou ler para os irmãos agora, que fala exatamente sobre isso, sobre as consequências daqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. O que pode acontecer com essas pessoas? Vou ler aqui, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 10. Está escrito assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Sim, meus irmãos, esse texto é bem claro e não deixa dúvida. Aqueles que não obedecem, ou aqueles que não estão obedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus hoje, sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É muito claro isso aqui. Então, isso serve para aqueles que hoje não estão obedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus. E são muitos que não estão. As denominações estão cheias disso. Pastores, bispos, apóstolos. Sim, meus irmãos. Eles aqui estão fazendo muitas pessoas errarem, porque estão pregando o evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí. E as consequências disso, quem sofrerão são eles mesmos. E todos aqueles que toleram o evangelho misturado, deturpado e pervertido. Todos aqueles que estão desobedecendo ao evangelho do Senhor Jesus. Essas consequências cairão sobre eles naquele dia. Cairão sobre todos, não há exceção. Por isso, você que está em Cristo hoje tem que se conscientizar, tem que parar com isso. Não pode continuar praticando essas coisas, envolvido por esse evangelho deturpado, misturado, pervertido que está aí. Chegou a hora de você cair em si e voltar para o evangelho genuíno. O Senhor Jesus está te dando tempo para você fazer isso. O tempo é agora. Hoje. É urgente. Você tem que entender. Você tem que voltar o mais rápido possível. Porque se continuar nessa teimosia, nessa dureza de coração, sem querer ouvir as exortações do Senhor Jesus, as advertências do Senhor Jesus para voltar ao evangelho genuíno, você será digno dessa eterna destruição que vai acontecer com aqueles que continuarem desobedecendo o evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para que vocês possam entender um pouco mais sobre essa questão do evangelho genuíno, eu vou ler 3 mensagens aqui para os irmãos
que falam sobre o Evangelho. Que vocês possam prestar atenção nessas mensagens que vêm da parte do Senhor Jesus para as suas vidas e para a minha também. Então, que os irmãos possam prestar atenção no que vai ser lido aqui. A primeira mensagem começa assim: está escrito, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Meu irmão, todas as coisas que ao longo dos anos foram misturadas ao evangelho parece não causar repulsa entre aqueles que creem no evangelho, como se entre o evangelho e todas essas coisas houvesse uma comunhão, uma sociedade e uma harmonia que fizesse o Evangelho e todas essas coisas coexistirem de forma perfeita, unidos e ligados de tal forma que se tornassem indivisíveis, tendo uma amizade sem julgo desigual, onde nunca pudesse existir uma possibilidade de separação entre o Evangelho e todas essas coisas que a ele foram misturadas, que são vistas por muitos irmãos hoje como algo comum e normal, e que por isso não oferece nenhum perigo para a vida de todo aquele que hoje está em Cristo Jesus. Meu irmão, entre o Evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples, e um outro Evangelho, que é misturado, deturpado e pervertido, não existe nenhuma igualdade que leve alguém a dizer que os dois são de fato a mesma coisa, porque os dois são totalmente opostos entre si. De forma que o Evangelho de Cristo não combina em nada com um outro Evangelho diferente. É por isso que a mistura desses dois Evangelhos em um só, nas denominações, tem causado graves consequências físicas e espirituais na vida de muitas pessoas que já não conseguem discernir o Evangelho de Cristo de um outro Evangelho, porque o Evangelho misturado os enredou de tal forma que, se eles ouvirem a pregação do Evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples, eles vão se recusar a dar ouvidos a ele, continuando assim no outro Evangelho misturado. Meu irmão, se chegamos a esse ponto de se privarmos da verdade do Evangelho de Cristo, ao ponto de alguns não quererem mais permanecer nele, se entregando com avidez a um outro evangelho misturado com a lei mosaica, com o misticismo, com o comércio, com mentiras, com outras doutrinas estranhas, com libertinagens, com ensinos de demônios, com o cristianismo e com qualquer outra coisa que se opõe ao Evangelho de Cristo, isso significa que se afastamos de Cristo, do seu Espírito, de sua graça, do seu amor e do seu Evangelho, de forma que, longe de tudo isso, só nos resta perguntarmos. Só resta nos perguntarmos: o que somos agora? Meu irmão, o Evangelho de Cristo, aquele que ele mesmo um dia pregou, ainda continua o mesmo, Evangelho genuíno, puro e simples, porque nunca teve variação ou sombra de mudança. E é para este Evangelho que o Senhor Jesus está nos dando a chance de voltarmos. Por isso chegou a hora de nos esforçarmos para entrar no Evangelho genuíno de Cristo, para depois que entrarmos nele e se amoldarmos a ele definitivamente, ele mesmo nunca mais possa sair de nossas vidas, de forma que possamos viver na defesa do Evangelho, de forma que possamos fazer tudo só por causa do Evangelho, e de forma que nunca mais possamos se afastar da esperança do Evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples. Meu irmão, não continue a viver em desacordo com o Evangelho de Cristo. Não continue no outro Evangelho diferente, que é misturado, deturpado e pervertido.
porque só vai entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquele que estiver obedecendo fielmente ao Evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples. Meu irmão, para terminar, lembre-se de que está escrito: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Sim, meus irmãos. Para o evangelho misturado, deturpado e pervertido que você tem recebido por aí nas denominações, você tem que dizer anátema para sempre. Você tem que dizer anátema para esse evangelho. Esse evangelho não presta, é nocivo, é perigoso, é pervertido. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Por isso, você tem que dizer sempre anátema para esse evangelho. E para o evangelho genuíno, você tem que voltar. A chance é essa, a oportunidade que o Senhor está te dando é essa, é hoje, é agora. Então, meus irmãos, eu vou continuar lendo aqui a segunda mensagem que fala sobre o evangelho. Prestem bem atenção nessa segunda mensagem, que vai entrar em concordância com a primeira, vai colaborar com a primeira mensagem que eu já li. E ela está escrita assim: está escrito: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Meu irmão, se a palavra da verdade do Evangelho chegou até você, é na verdade do Evangelho genuíno, puro e simples, que você tem que permanecer, para que em você e em todo o mundo isto possa estar produzindo fruto e crescendo em todo aquele em quem a palavra da verdade do Evangelho chegou, de forma que possamos entender claramente a graça de Deus na verdade. Meu irmão, se a palavra da verdade do Evangelho chegou até você, em sua vida ela será suficiente para que você possa permanecer na fé, alicerçado e firme, não deixando assim que você nunca possa se afastar da esperança do Evangelho que você ouviu. Meu irmão, se a palavra da verdade do Evangelho chegou até você hoje, você tem que agir como um bom soldado de Cristo Jesus na batalha pela defesa do Evangelho, para que em você e em nenhum de seus outros irmãos ele possa se tornar misturado, deturpado e pervertido. Porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. Assim, o que muitos têm ouvido hoje é a palavra da mentira, de um outro evangelho diferente. Meu irmão, se a palavra da verdade do evangelho chegou até você, você tem que exortar a certas pessoas, com o objetivo de que elas não ensinem outra doutrina, de que elas possam fugir do amor do dinheiro, de que elas não obedeçam a espíritos enganadores e nem a ensinos de demônios, de que elas não se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, e de que elas se mantenham vivas em Cristo até o fim. Meu irmão, se a palavra da verdade do Evangelho chegou até você, deixe que a palavra da verdade, segundo o Evangelho, possa conduzir a sua vida de forma irrepreensível e inculpável no meio dessa geração corrupta e pervertida, que é onde você tem que resplandecer como luz no mundo, que é onde você tem que se abster das paixões mundanas, preservando em si a palavra da vida, preservando em si os exemplos do Senhor Jesus, para que no dia de Cristo você não tenha corrido em vão e nem se esforçado inutilmente. Meu irmão, se a palavra da verdade do Evangelho chegou até você, não é para você viver na brincadeira, na fantasia, na hipocrisia, dando crédito à mentira, que te faz resistir à verdade.
Não é para você viver acreditando que Cristo está dividido. Não é para você ainda ser carnal e andar segundo os homens. E não é para você ser massa de manobra de homens que já se desviaram da palavra da verdade do Evangelho. Meu irmão, dê valor à palavra da verdade do Evangelho, que por meio do Espírito chegou até você, não deixando que ela, ao longo do tempo que resta de sua peregrinação, vá perdendo a importância ao ponto de se esfriar em sua vida. Porque se isso chegar a acontecer, a sua vida em Cristo perderá o sentido, a motivação e o prazer de servir a Ele com inteireza de coração e integridade, o que pode te levar a se desligar de Cristo e a cair de sua graça. Meu irmão, se a palavra da verdade do Evangelho não chegou até você tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, mantenha ela sempre assim em sua vida. Sim, meu irmão, a palavra da verdade do Evangelho tem que se manter em sua vida. Dessa forma, não pode ter variações, não pode ter mudanças, não pode se tornar misturada, deturpada e pervertida como está aí. E você tem que se cuidar para que isso não possa acontecer. Tem que se acautelar, tem que se prevenir para que isso nunca aconteça em sua vida. Para que a sua mente não seja pervertida. Para que a sua fé não seja pervertida. Para que você não seja envolvido pelo evangelho deturpado, misturado, pervertido que está aí nas denominações. Então, meu irmão, você tem que entender isso para que a sua vida possa ser preservada de acordo com a palavra da verdade do Evangelho. Sempre em acordo com ela e nunca em desacordo. Você não pode estar em desacordo com a palavra da verdade do Evangelho, mas tem que estar em acordo. É isso que você tem que fazer. E eu agora, meus irmãos, vou ler aqui a terceira mensagem que fala sobre o Evangelho, que vai colaborar ainda mais com as duas que já foram lidas aqui. Essa última também é importante. Vai te embasar mais. Vai te dar mais conteúdo. Vai te dar mais condição de você se firmar no Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, essa é a terceira mensagem que eu vou ler aqui agora. Ela começa assim. Está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meu irmão, hoje você também foi separado para o Evangelho de Deus. E isso significa que você se apartou de tudo aquilo ao qual antes estava junto ou agregado, para estar vinculado agora apenas ao Evangelho de Deus, para o qual você tem que viver acima de tudo de forma digna, para que você esteja sempre pronto para anunciar o Evangelho de Deus com a consciência pura, com seriedade, sem nunca sentir vergonha dele diante das pessoas, sem ter medo de arriscar a sua vida, que foi separada para o Evangelho de Deus. Meu irmão, você foi separado para o Evangelho de Deus. Por isso, o seu modo de pensar, de falar e de agir tem que girar em torno do Evangelho, de forma que você sempre possa fazer tudo só por causa dele. Assim, em sua vida não vai ter espaço para mais nada que possa te afastar da esperança do Evangelho de Deus, porque foi esse o exemplo que o Senhor Jesus deixou para você e para mim. Porque o mesmo Evangelho de Deus que ele pregou com sua boca, ele o viveu com a sua própria vida. Meu irmão, se você foi separado para o Evangelho de Deus, a verdade desse Evangelho tem que permanecer em sua vida, sem nenhuma variação ou sombra de mudança,
que venham a perverter ou deturpar o Evangelho de Deus, ao ponto dele se tornar um evangelho da mentira, como muitos hoje têm pregado por aí nas denominações. Por isso, nunca se deixe levar por este erro, porque os que já caíram nele já se recusam a dar ouvidos à verdade do Evangelho de Deus, no qual não permaneceram. E os resultados e as consequências disso podemos ver claramente hoje por aí nas denominações. Meu irmão, quem foi separado para o Evangelho de Deus foi separado para se tornar cooperador com ele. Foi separado para obedecê-lo. Foi separado para ir pregá-lo a toda a criatura. Foi separado para defendê-lo. E foi separado para entrar nele, de forma que você nunca possa sair dele, e nem ele mesmo possa sair de sua vida. Que assim vai continuar crescendo e se desenvolvendo, cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, até o dia em que você possa entrar no seu reino eterno. Meu irmão, quem foi separado para o Evangelho de Deus nunca pode se amoldar ou se conformar com o cristianismo, com espíritos enganadores, com ensinos de demônios, com heresias destruidoras, com o amor do dinheiro, com o desvio da verdade, com a deturpação das escrituras, com as denominações, com o ensino de outras doutrinas, com o nível raso, com outro Jesus e com um evangelho diferente, que são coisas que só estão nos afastando, ou seja, nos separando do evangelho de Deus. Por isso chegou a hora de cairmos em si, retornarmos à sensatez, se arrependermos e se purificarmos de todos esses erros e de outros mais, para que só então possamos fazer jus ao fato de termos sido separados para o Evangelho da graça de Deus, que hoje nós temos que testemunhar. Sim, meus irmãos, o Evangelho que temos que testemunhar é o Evangelho genuíno, para o qual devemos voltar. E essas mensagens que foram lidas aqui é para o seu esclarecimento, para você entender a necessidade certa de se voltar ao Evangelho genuíno. Porque o que o Senhor Jesus está vendo aí nas denominações é algo que é um absurdo o que está acontecendo. É algo que o diabo está aplaudindo, está satisfeito com o que está acontecendo. Quando ele vê a igreja envolvida por essas coisas, ele aplaude, ele dá risada, ele comemora, porque ele está conseguindo fazer a igreja do Senhor Jesus caminhar em práticas erradas, fazer práticas erradas que são contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus. E isso é o que está acontecendo hoje aí. É só você ver. Você vê nas denominações acontecendo coisas absurdas. Coisas que causam repulsa. Causa nojo. Causa vergonha. O Senhor Jesus sente tudo isso pelo que está acontecendo. O que está acontecendo é terrível. E vai indo de mal a pior. Porque nas denominações isso só tende a crescer, só tende a aumentar. Quanto mais denominações surgem, mais o evangelho se torna deturpado, misturado e pervertido. Porque é isso que dá resultado. É isso que faz encher esses templos, onde o amor do dinheiro, as coisas terrenas, os ensinos de demônios, a fascinação das riquezas, da prosperidade financeira, das sofismas, dos raciocínios falazes, das mentiras que são feitas ali, invencionices, fábulas, danças giratórias. E
é o que está acontecendo aí. É só você ver. Os resultados disso são os piores possíveis. E está afetando a igreja, porque está envolvido por essas coisas. Se deixou envolver, se deixou enredar por tudo isso e muito mais. Se eu for falar de cada uma dessas coisas, eu vou demorar muito tempo. Então eu tentei resumir aqui o máximo das coisas que estão acontecendo aí. Para você começar a se despertar, a sair desses erros, dessas falhas, dessas coisas nocivas que estão corroendo a igreja, causando males, doenças perniciosas, doenças que causam não só doenças físicas, mas doenças psicológicas. São fardos pesados que são colocados nas pessoas para elas carregarem. São difíceis de carregar, mas elas têm que carregar. Porque nas denominações é assim que acontece. Enquanto está escrito que o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade, na qual deveríamos permanecer firmes, nas denominações não é assim. Nas denominações, o que rola é a escravidão. As pessoas estão sendo escravizadas ali por tantas coisas erradas que estão acontecendo. E isso é um absurdo, meus irmãos. Você tem que considerar isso. Que isso é um absurdo para a sua vida. Eu considerei que isso é um absurdo para a minha vida. Por isso eu saí de denominações. Não quero mais isso. Não quero mais voltar para isso. Isso é errado. Isso está fora. Jesus está de fora disso aí. O evangelho dele está de fora. A verdade dele está de fora. A graça dele está de fora. Tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, quando esteve aqui, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, como está escrito, as denominações estão fazendo tudo ao contrário. E isso está acontecendo? E se isso está acontecendo, você pode participar disso? Não, você não pode. Você tem que participar daquilo que o Senhor Jesus aprova. Você tem que estar em acordo com a sã doutrina e não em desacordo com ela. Você tem que estar em acordo com o Evangelho, com a graça, com o Espírito da verdade. É com isso que você tem que estar em acordo, em harmonia, em comunhão. É disso que você tem que participar. Você tem que ser participante do Senhor Jesus, do nosso Deus e Pai, do Espírito da verdade. Se você participar de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito da verdade, os resultados serão os melhores possíveis para a sua vida. Os mais aperfeiçoadores. Dia após dia, isso vai crescendo. Você vai se aperfeiçoando cada vez mais para chegar naquele dia aprovado. Mas se você continuar desobedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus, como muitos estão fazendo hoje aí pelas denominações, você vai receber aquela sentença que foi lida aqui no texto de Tessalonicenses. Você será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para os seus irmãos e irmãs? Para o seu próximo? Com certeza não. Então, que você possa exortar aos seus irmãos. Que você possa encorajar, estimular os seus irmãos a saírem, a voltarem para o Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia, para que permaneçam firmes no Evangelho até o fim, para que nunca possam se afastar da esperança do Evangelho, mas que essa esperança do Evangelho possa permanecer na vida, na mente, na consciência, enraizado profundamente. Sim, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para entrar no Evangelho genuíno, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Jesus aprova. Nós temos que nos esforçar para entrar. Esse esforço que nós temos que fazer é bom,
vai produzir bons resultados para a vida cristã, para a vida em Cristo, em todos os lugares que você estiver. Então, que você possa entender isso, que você possa ser alguém que defenda o evangelho genuíno, alguém que obedeça ao evangelho genuíno, alguém que pregue o evangelho genuíno, cada vez mais, como o próprio Jesus pregou, como Pedro, Paulo, João, Tiago, aqueles apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, pregaram, deram suas vidas pelo evangelho genuíno. E eles receberam já a sua recompensa. Mas hoje você que está vivo, ainda tem uma longa carreira para percorrer durante o tempo que resta ainda de sua peregrinação. Você tem que ser cooperador do evangelho genuíno para pregá-lo como ele é, puro e simples dessa forma. Sem o perverter, sem o misturar com outras coisas, sem o tornar pervertido ou deturpado, como está aí. Então, meus irmãos, eu espero que tudo que foi dito aqui seja útil para a sua vida, para a edificação da sua vida em Cristo, para que a sua vida em Cristo seja edificada e seja firme para sempre no Evangelho, na graça, na verdade, no amor, na constância de Cristo. Sim, meus irmãos, a vontade dele é essa para a sua igreja. A sua igreja, que ele comprou com seu próprio sangue, que ele edificou sobre a pedra, tem que continuar na pedra. Não pode se desviar, não pode sair, não pode fugir, não pode se deixar perverter. Não, não pode, tem que continuar. Porque se continuar, vai continuar do jeito que o Senhor Jesus aprova. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que ser enraizado em nossas vidas. Essa verdade tem que ser enraizada em nossas vidas, profundamente, para nunca mais sair. Para nunca mais ter espaço em nossas vidas para o erro, para práticas enganosas, para o espírito do erro, para ensinos de demônios, para o amor do dinheiro. Não pode ter espaço em nossas vidas para isso. Porque coisas terrenas, sofismas, raciocínios falazes, outro evangelho, outro Jesus, nós temos que fazer com que todas essas porcarias que não servem para nada, não servem para nenhum de nós hoje, se afastem de nossas vidas. Para sempre, jogue fora. Fuja. Passe de largo. E não deixe nunca mais que essas coisas possam te envolver, possam te enredar, possam te fazer cair da graça, possam fazer com que você seja desligado de Cristo. Meu irmão, isso é sério. É a palavra dele. É a palavra dele te exortando, te advertindo, fazendo com que você possa se acautelar dessas coisas. Então, meus irmãos, que isso possa fazer com que você se desperte, caia na real, caia em si, caia na verdade do Senhor Jesus, caia no Evangelho, que tem que permanecer na sua vida. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, viver agora pelo Evangelho e viver cada vez mais agradando o Senhor Jesus até o fim de suas vidas. Eu espero que isso possa ser útil para a sua vida, porque foi para mim também, para que possamos juntos, como igreja, continuarmos correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta.
A carreira que nos foi proposta, foi para estarmos no Evangelho genuíno até o fim. Que possamos ser fiel até o fim, para que o Senhor possa nos dar a coroa. O prêmio da soberana vocação nos espera, meus irmãos. É isso que tem que acontecer em nossas vidas. E eu espero que isso aconteça sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.